Ao voltar do plantão com o filho, ela só queria chegar em casa e comemorar o aniversário dele. O marido estava viajando e ninguém deveria estar lá. Mas, ao erguer os olhos para o apartamento, viu uma luz acesa. Naquele instante, um arrepio percorreu seu corpo e seu coração disparou. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Hoje temos mais uma história emocionante para vocês. Antes de começarmos, deixem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. Mãe, você está completamente gelada. Até seus cílios ficaram brancos, disse Marquinho com seriedade. A terra rangia traiçoeiramente sob as botas, e o vento gelado do inverno tentava se enfiar pelo colarinho do casaco velho. Dani, enfermeira do setor cirúrgico, tinha acabado de cumprir um plantão de 24 horas. 2 cirurgias de emergência, intermináveis soros e gemidos de pacientes. Mas agora, apertando na mão a caixinha tão desejada, ela sentia apenas calor. Hoje seu filho completava 12 anos. Está tudo bem, meu amor. Ela tentou sorrir, apertando com mais força a mãozinha quente do filho em suas luvas. Como foi a escola? Bem, tirei 10 em português. E no clube de química também. Hoje vimos a reação de neutralização. É uma pena que a gente não possa fazer as experiências sozinho. Só ficam mostrando. Marquinho suspirou, ajeitando o gorro que tinha escorregado para o lado. Eu queria fazer eu mesmo. Que orgulho, respondeu a mãe com ternura. Na bolsa estava o presente para o qual ela havia juntado centavo por centavo nos últimos 6 meses. Um kit profissional de jovem químico com reagentes de verdade e microscópio. Que pena que o papai não vai estar hoje, disse o filho baixinho, olhando para o chão. Por que as viagens de trabalho dele são sempre no meu aniversário? Dani sentiu uma pontada no coração. Rafael tinha pegado a mala apressadamente no dia anterior e partido, alegando uma convocação urgente da empresa. Seu pai trabalha muito. Você sabe, temos dívidas, e é preciso esforço para quitá-las. Mentiu Dani com suavidade, embora no fundo estivesse com raiva do marido. Eles viraram o corredor do seu prédio de apartamentos populares. As sombras do entardecer de inverno já haviam engolido a cidade, cobrindo-a com um azul profundo. De repente, Marquinho parou como se tivesse enraizado. Ele ergueu a cabeça, olhando para o 5º andar. Mãe! A voz dele tremeu. O que foi? Se o papai está em viagem, quem está no nosso apartamento? O filho levantou o braço enluvado, apontando para as janelas deles. Dani seguiu o olhar e ficou paralisada. Nas janelas da cozinha e da sala havia uma luz brilhante acesa. Silhuetas escuras de pessoas desconhecidas deslizavam pelo vidro. O coração deu um salto de angústia. As chaves estavam apenas com ela, com Rafael, que naquele momento deveria estar num ônibus, e com a mãe dela. Mas a mãe morava no interior, a 500 quilômetros de distância, com problemas nos joelhos, e aparecer sem avisar estava fora de cogitação. Talvez o papai tenha voltado mais cedo. Daniela tentou se tranquilizar, mas a voz atraía. Uma surpresa, talvez. Mas lá tem mais de uma pessoa. Marquinho franzou os olhos. Dani pensou rapidamente. Ladrões? Mas eles certamente não acenderiam as luzes de todos os cômodos e andariam em grupos calmamente. Marquinho, me escuta. Ela se abaixou na frente do filho, olhando nos seus olhos assustados. Tirou o celular velho do bolso e colocou nas mãos dele. Você vai ficar aqui na entrada do prédio. Eu subo e verifico. Se em 10 minutos eu não tiver descido, liga imediatamente para a polícia. Entendeu? Mãe, eu vou com você. Eu tenho que te proteger, falou o menino agarrando a manga dela. Não, ela disse com firmeza. Você vai fazer o que eu disse, por favor, por mim. Esperando um aceno incerto da cabeça dele, Dani correu para o prédio. Os degraus pesavam. As pernas, zumbindo após o plantão, pareciam de algodão. No 5º andar ela parou. A porta do apartamento estava entreaberta. De dentro vinham vozes masculinas e risadas. Com mãos trêmulas, Dani empurrou a porta. Ei, cuidado com o armário! Está arranhando o piso! Soou uma voz feminina autoritária vinda da sala. No corredor havia 3 homens com uniformes escuros
e uma mulher de meia idade em um casaco de pele caro. Todos os móveis estavam deslocados. As coisas dos armários estavam espalhadas pelo chão. "O que está acontecendo?" exclamou Dani. O pânico a engolfou como uma onda de gelo. "Quem são vocês? Saiam imediatamente do meu apartamento ou chamo a polícia." Os homens se viraram. Um deles, corpulento, com uma pasta na mão, deu um passo à frente e a examinou com um olhar indiferente. "Cidadã Almeida?" perguntou ele em tom burocrático e entediado. "Sim. O que vocês estão fazendo na minha casa?" "Sou oficial de justiça. Sobrenome Pereira. Ela," ele fez um gesto em direção à mulher no casaco, "é a nova proprietária deste imóvel, Couto Helena Aparecida. Estamos fazendo o inventário dos bens e o processo de despejo com base em decisão judicial." Dani cambaleou-se agarrando à moldura da porta. O ar nos pulmões acabou de repente. "Que decisão? Que nova proprietária? Vocês estão loucos? Este é o meu apartamento. Eu moro aqui com meu marido. Ele está em viagem de trabalho agora." A mulher no casaco de pele fez uma careta de desgosto. "Moça, não faça cena. Seu marido não está em viagem nenhuma." "Do que você está falando?" sussurrou Dani, sentindo o chão sumir sob seus pés. O oficial abriu a pasta e estendeu a ela uma pilha de documentos. "Leia. Decisão judicial de execução de dívida. Seu ex-cônjuge Almeida Rafael Henrique tomou um empréstimo usando este imóvel como garantia. Ex-cônjuge." A palavra cortou como uma faca. "Nós fizemos um financiamento juntos. O apartamento é propriedade conjunta. Ele não podia fazer isso." "Podia." O oficial a interrompeu. "Há 8 dias seu casamento foi dissolvido. Aqui está a cópia da certidão de divórcio. O divórcio foi formalizado em juízo, pois você não compareceu às audiências. E aqui está a sua procuração em nome de Almeida, pela qual ele tinha o direito de dispor da sua parte. Depois disso, o apartamento foi transferido à empresa credora, como pagamento das dívidas e, em seguida, revendido à cidadã Couto." "Eu não assinei nada", exclamou Dani. "Nenhuma procuração, e não fui convocada a nenhum tribunal. Isso é falsificação." "Qualquer reclamação leve ao Ministério Público", respondeu o oficial friamente. "Os documentos estão autenticados em cartório, e no papel você não tem nenhum direito aqui. Tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais. Você vai me jogar na rua no inverno? Com uma criança do lado de fora, ela tem aniversário hoje." Dani correu até a mulher no casaco. "Vou chamar a polícia e vamos resolver isso. Meu marido, ele não podia ter feito isso. É algum engano." "Não tem engano nenhum, mocinha", sorriu a nova proprietária, ajeitando os brincos de brilhante. "A polícia não vai te ajudar. Os papéis estão limpos e o fato de seu marido ter sido mais esperto é problema seu. Agradeça que estou deixando você levar a roupa de cama e a escova de dentes." Dani recuou. Os ouvidos zuniram. Ela foi ao quarto, pegou uma mala velha no armário. As mãos não obedeciam. Ela varrendo da prateleira os suéteres de Marquinho, seus documentos, tudo o que alcançava. As lágrimas embaçavam os olhos caindo sobre a roupa. "Rafael, como você pôde? Por quê?" Passando pela cozinha com a mala, Daniela ouviu por acaso um trecho da conversa da nova proprietária ao telefone. "Sim, tudo conforme o planejado. Já colocamos ela para fora. Está reclamando, claro. Diga ao Silveira que a missão foi cumprida à risca." "Sim, para Sérgio Valério Silveira. O apartamento está livre." Sérgio Valério Silveira. Esse nome a atingiu como uma descarga elétrica. A mala escorregou das mãos enfraquecidas. A cabeça girou, e Dani foi forçada a se apoiar na parede. "Você disse Sérgio Valério Silveira?" perguntou ela, saindo para o corredor. A mulher no casaco desligou a chamada e a olhou com raiva. "Você ainda está aqui? O tempo acabou. Rapazes, ajudem a moça a sair." 2 carregadores pegaram sua mala e a puseram na área de circulação. Em seguida, empurraram Dani com força e fecharam a porta na cara dela. A nova fechadura clicou. Ela ficou parada na área de circulação, olhando para a porta atrás da qual havia ficado sua vida, seu lar. O espaço embaixo do rodapé do quarto onde ficavam os diários universitários
com a fórmula da pomada regenerativa que ela nunca tinha conseguido concluir. Tudo tinha sumido. Ela agarrou a mala e desceu correndo. Marquinho estava na entrada do prédio, segurando o celular com as duas mãos. Ao ver a mãe com as malas, ele ficou pálido. O que aconteceu? Onde está o papai? Por que você está chorando? Dani caiu de joelhos na calçada, abaixou diante dele e chorou. Parece que não temos mais casa. Marquinho não chorou. Ele apenas fechou os punhos e encostou a bochecha na jaqueta gelada dela. Mãe, mas a gente vai dar um jeito. Dani soltou um suspiro convulsivo e enxugou as lágrimas com a manga. Vamos para a casa da tia Carol. É minha melhor amiga desde a faculdade. Ela vai nos ajudar. Dani tentou ligar para Carol, mas logo percebeu que não havia sinal. Sem comunicação. Vamos de ônibus sem avisar. Ela puxou a mala pesada pela rua em direção à rodoviária. O frio aumentava, penetrando até os ossos. No ônibus velho com cheiro de diesel, quase não havia passageiros. Ela sentou Marquinho do lado da janela e o enrolou no próprio cachecol. O filho ficou em silêncio, olhando para a escuridão, e Dani, fechando os olhos ao zumbido monótono do motor, se perdeu em lembranças dolorosas. Havia 13 anos. O nome de Sérgio Valério Silveira ecoava em seu cérebro inflamado. O noivo, seu primeiro amor, como parecia naquela época. Dani era a estrela da faculdade de farmacologia. Os professores previam um futuro brilhante para ela. Ela passava dias inteiros nos laboratórios, desenvolvendo uma pomada única que acelerava a regeneração dos tecidos em nível celular. Depois apareceu Sérgio Valério Silveira, filho de magnatas da indústria farmacêutica. Bonito, acostumado a conseguir tudo com um estalar de dedos. O amor dele era como uma gaiola dourada. Para que você precisa dessas provetas? Dizia ele, beijando-a no pescoço. Sua função é ser bonita, me acompanhar nos eventos e dar filhos. Dani resistia, tentava defender seus diários e sua fórmula, mas a pressão aumentava, e então chegou aquele fatídico jantar na casa de campo dos pais dele. Tudo voltou à memória com a mais vívida clareza. Uma enorme mesa de madeira nobre, cristais, prataria, e os olhares altivos e frios de Rosana e Valério. Sérgio disse que você é de família simples, Danizinha, disse Rosana com elegância, cortando um pedacinho do prato sofisticado. Sua mãe é professora no interior. Que encantador. Sim, a moça se esforçava para manter as costas eretas. Entrei com bolsa e recebo uma bolsa de estudos diferenciada. Bolsa? Sorriu Valério, girando no cálice seu vinho caro. Sérgio, querido, você tem certeza de que uma garota com aspirações tão modestas conseguirá estar à altura do status da família Silveira? Trouxeram os pratos principais. O garçom colocou na frente dela um prato delicado com uma iguaria sofisticada e utensílios especiais. Sirva-se. Rosana não tirava dela os olhos semicerrados. Ou você não sabe por qual lado se aproximar dos talheres. Não tem problema. No refeitório do seu alojamento, provavelmente só servem feijão com arroz. Cuidado com os utensílios. Não os quebre com essa sua pegada de roça. Sérgio Valério Silveira estava sentado ao lado dela e simplesmente ficou quieto. Ele sorria, observando os pais desmontarem metodicamente Dani, analisando sua origem, sua roupa e seus sonhos. Ela se levantou, derrubando o guardanapo. Sabe, Rosana, o meu feijão com arroz do alojamento é muito mais gostoso do que esse seu prato sofisticado, porque ele não é temperado com veneno e esnobismo. Adeus. Ela saiu correndo do casarão em lágrimas, sob uma chuva de inverno torrencial. Foi exatamente naquele período difícil, quando Sérgio Valério Silveira a bombardeava com ligações ameaçadoras, que Rafael apareceu em sua vida. Ele era tão diferente de Silveira, um estudante modesto de ciências econômicas, um pouco desajeitado, tímido. Ele lhe oferecia salgadinhos no buffet, ouvia seus relatos sobre a fórmula da pomada. E então veio a catástrofe. Rafael foi acusado de furto de equipamentos do laboratório universitário. Provas foram plantadas. Tudo indicava que ele enfrentaria uma pena real de até 5 anos de prisão.
Dani descobriu a verdade por acaso. Sérgio Valério Silveira foi até ela pessoalmente. Seu novo pretendente vai preso, sibilou ele, encurralando a moça contra a parede no corredor da universidade. Se você não voltar para mim, vou destruir qualquer um que se aproximar de você. Movida por um aguçado senso de justiça e uma síndrome juvenil de salvadora, Dani fez uma escolha fatal. Ela rompeu definitivamente com Sérgio Valério Silveira e vendeu o único bem que tinha, o apartamento de um quarto da vovó na periferia. Largou a universidade, enterrando seu sonho com a ciência, e contratou os melhores advogados para Rafael. Ela o salvou. Rafael foi absolvido. Os verdadeiros executores, subornados por Sérgio Valério Silveira, foram encontrados. Daniela se casou com ele, foi trabalhar como enfermeira, acreditando firmemente que seu sacrifício não tinha sido em vão. Mãe, é nossa parada. Marquinho puxou sua manga. Daniela emergiu das lembranças. O ônibus parou em um bairro de periferia. A porta rangeu ao se abrir, soltando-os na noite fria. A casa de Carol era sólida, de tijolos, atrás de um muro alto. Ela e o filho se aproximaram da entrada, arrastando com dificuldade a mala. Nas janelas do primeiro andar, brilhava uma luz quente e acolhedora. Dani apertou a campainha. 2 vezes ouviram-se passos. A fechadura clicou, mas a porta se abriu apenas na extensão da corrente. Na fresta, apareceu o rosto de Carol. Bem cuidado, levemente mais redondo. Carolzinha, graças a Deus. Dani expirou. Me desculpe aparecer sem avisar. Rafael tomou empréstimos, se divorciou de mim às escondidas e fugiu. Eu e Marquinho não temos para onde ir. A amiga ficou em silêncio. Seus olhos deslizaram pelo rosto pálido de Dani, pelo Marquinho gelado e pela mala velha. Naqueles olhos não havia nenhuma gota de compaixão. Não vou deixar vocês entrarem, disse a amiga com uma voz lisa, estranha. Daniela ficou boquiaberta. O quê? Carol, você não entendeu. Sou eu. Somos amigas há 15 anos. Entendo tudo. Carol suspirou pesadamente. É que Rafael não foi a lugar nenhum. Ele foi para mim. As palavras atingiram mais forte do que qualquer tapa. O quê? Sussurrou Dani, recusando-se a acreditar. Como assim para você? Assim. Estamos planejando ir embora nos próximos dias. As passagens já foram compradas. Estou grávida dele. Do meu marido? A voz de Dani se partia num soluço. Do seu ex-marido, corrigiu a ex-amiga. Olha, já que tudo veio à tona, vamos falar com clareza. Seu casamento era uma farsa desde o início. Do que você está falando? Eu o salvei da prisão. Que ingênua você é. Carol sorriu. Você realmente acha que Rafael sozinho conseguiria montar aquela armação com os equipamentos? Acha que ele apareceu do nada quando você rompeu com Sérgio Valério Silveira? Dani parou de respirar. O quebra-cabeça em sua cabeça começou a se encaixar numa imagem impensável. Rafael foi contratado pelos pais de Sérgio Valério Silveira, continuou Carol impiedosamente, através da fresta estreita da porta. Pagaram bem a ele. A missão era fingir ser vítima, fazer você gastar todo o dinheiro, largar a universidade e se casar com ele. Eles queriam isolar você definitivamente do filho deles. Rafael deveria mantê-la na coleira curta, controlando cada passo seu, para que você nunca mais se aproximasse da família Silveira. Isso é mentira. Dani balançou a cabeça. Ele me amava. Temos um filho. Rafael estava apenas cumprindo um contrato, Carol falou com rispidez, e nunca te amou. Você era um fardo do qual ele finalmente se livrou. Cala a boca. Dani se jogou contra a porta, tentando agarrar a borda com os dedos. Você está mentindo. Mas a porta se fechou com estrondo. A luz na entrada a apagou. Ela ficou na escuridão, respirando pesadamente. Mãe. Marquinho a tocou bruscamente pelo braço. Vamos embora daqui, estou com medo. Ela olhou para o filho, seu menino, a única coisa verdadeira que havia em sua vida. Vamos, meu amor. Daniela pegou a mala.
Eles caminhavam pelo acostamento de uma estrada escura em direção à cidade. Os ônibus já não circulavam. O vento uivava, jogando frio no rosto. Ela andava no automático, movendo as pernas entorpecidas. Fora daqui! Ecoava nos ouvidos a voz da ex-amiga. De repente, a memória lhe trouxe mais uma lembrança, vívida e dolorosa. Os anos universitários, a semana do estudante. Sérgio Valério Silveira, que naquela época ainda tentava impressionar os amigos dela, alugou para o grupo um restaurante luxuoso no centro da cidade. Ele, o ricão, quis se destacar. Pediu exclusivamente pratos exóticos e frutas importadas. Frutas tropicais raras, frutos do mar impensáveis, generosamente temperados com especiarias desconhecidas. Dani quase não comeu nada, sentindo-se completamente fora do lugar. Já Carol, a amiguinha, experimentava tudo com voracidade. Dani, olha, isso é simplesmente um sonho, ria Carol enfiando na boca um pedaço de uma fruta exótica estranha. Quando é que a gente vai comer algo assim com nossa bolsa? E de repente, o riso se interrompeu. Carol começou a engasgar. Ela agarrou a garganta. Os olhos se arregalaram de horror. O rosto começou a ficar vermelho e depois azul rapidamente. O que está acontecendo com ela? Gritou alguém dos estudantes. Alergia, edema de laringe, choque anafilático. Daniela entendeu instantaneamente o que estava acontecendo. Ela se jogou em direção à amiga, deitando-a no chão. Chamem a ambulância, rápido. Mas lá fora havia uma tempestade. A cidade estava parada no trânsito. A ambulância havia ficado presa em alguma avenida próxima. Carol já não engasgava. Ela capturava o ar com a boca convulsivamente, ficando azul diante dos olhos. O tempo contava em segundos. Ela vai morrer, gritava Sérgio Valério Silveira, pálido como um lençol. E naquele momento despertou em Dani a cirurgiã, o instinto de salvadora, que no futuro destruiria sua vida. Me deem uma faca afiada e uma caneta esferográfica, rápido! Ela comandou de forma que os garçons saíram correndo para atendê-la. Ela desinfetou o pescoço de Carol com a bebida alcoólica que Sérgio Valério Silveira trouxe, desmontou a caneta, deixando apenas o tubo plástico. Segurem firme! Ela gritou. E ali mesmo, no chão do restaurante, entre os gritos da multidão, uma estudante do 3º ano realizou uma traqueotomia de emergência, inserindo o tubo plástico e garantindo assim o acesso ao ar. Carol começou a respirar com um assobio. Dani lhe salvou a vida. E quando a amiga recebeu alta do hospital, em vez de agradecer, chorou diante do espelho e gritou com Dani. O que você fez? Agora tenho uma cicatriz para o resto da vida. Como vou usar vestidos decotados? Dani engoliu a mágoa naquela época, decidindo que era apenas estresse. Como ela estava enganada. Caminhando agora com o filho pelo frio, ela compreendeu definitivamente a dimensão daquele pesadelo em que vivia. Sérgio Valério Silveira não tinha esquecido nada e esperou sua hora para se vingar. O vento uivava sobre a estrada deserta. Dani, mal conseguindo respirar, colocou a mala pesada direto no chão. Marquinho estava ao lado dela. Os ombrinhos dele tremiam sob a jaqueta fina. A gente não vai congelar? Perguntou ele baixinho, enfiando as mãos geladas nos bolsos. Não. Vamos à casa de uma pessoa muito boa. Mas antes... Dani desapertou o zíper da bolsa com mãos trêmulas. Não vou deixar que seu aniversário termine assim, na rua, no escuro. E ela tirou a caixa embrulhada em papel colorido de presente com estrelas. O papel já havia começado a umedecer com o frio, mas Dani cuidadosamente sacudiu a umidade com a luva. Feliz aniversário, meu filho mais inteligente. A voz dela oscilava enquanto estendia a caixa para ele. Acho que é o que você queria. Marquinho olhou para o presente com desconfiança, depois para a mãe. Ele tirou a luva e tocou com cuidado o papel colorido. Isso é o verdadeiro kit de jovem químico com microscópio? Sim, querido, com reagentes de verdade e frascos de vidro, para que você possa fazer as experiências sozinho e não apenas assistir ao professor. O menino apertou a caixa contra o peito e as lágrimas escorreram pelo rosto dele. Obrigado, mãe.
Ele enfiou o nariz no ombro frio dela. O melhor presente. Mesmo sem casa, eu tenho você. E agora também tenho meu laboratório. Dani abraçou o filho. A gente vai ter uma casa, eu te prometo. Mas agora precisamos ir para um lugar quente. Ela tirou o celular. O sinal mal pegava, mostrando uma barrinha. Com os dedos entorpecidos, ela abriu o aplicativo e pediu um táxi. Mãe, para onde a gente vai? Perguntou Marquinho. Quando eles se acomodaram no banco traseiro do carro que havia chegado, Dani abraçou o filho, ajudando-o a entrar em calor. Você se lembra que eu te falei do professor de farmacologia, aquele que acreditava que a fórmula da pomada poderia ganhar um prêmio? Os olhos da criança brilharam. Isso mesmo. Dani sorriu com tristeza. Espero que ele não nos mande embora. O táxi parou diante de um prédio antigo na periferia. Dani pagou, e eles subiram para o terceiro andar. O coração batia descompassado quando ela apertou a campainha. Atrás da porta, ouviram passos arrastando. A fechadura clicou e, na soleira, apareceu um senhor de cabelos brancos bagunçados, usando um cardigã de tricô surrado e óculos de armação grossa. Ele olhou surpreso para os visitantes noturnos. Dani Almeida. A voz de Arnaldo Figueiredo falhou. Meu Deus, você está sem cor nenhuma. O que aconteceu? Arnaldo, me desculpe, mas acho que não temos mais ninguém a quem recorrer. Dani, sem aguentar, rompeu em choro, cobrindo o rosto com as mãos. Perdemos nosso apartamento por uma fraude. Meu marido fugiu e nos deixou com dívidas. Simplesmente não temos onde dormir. Chega de lágrimas, entrem. O professor pegou decididamente a mala deles e puxou Dani e o filho para o interior aquecido do apartamento. Vou colocar a chaleira no fogo. E esse aqui, pelo que entendo, é Marquinho, aquele por quem você trocou a ciência por fraldas. Boa noite, seu Arnaldo, cumprimentou Marquinho com seriedade, abraçando com cuidado a caixa do presente. Boa noite, jovem senhor. Você parece um verdadeiro pesquisador. Vamos todos para a cozinha. Dani contou tudo de forma atropelada, engolindo soluços, sobre os oficiais de justiça, a traição de Rafael e a recusa cruel de Carol. O professor em silêncio preparava um chá forte com erva cidreira. Então o homem se revelou uma cara de pau e a amiga uma cobra, resumiu Arnaldo colocando na frente deles as canecas fumegantes. Clássico do gênero. Dani, você sempre foi ingênua demais. Sim, você tinha razão. O que fazer agora não faço ideia. Para começar, dormir. O professor sorriu com calor. Podem morar aqui. Tenho um quarto livre. Meus filhos cresceram e se foram. Mas espere, Dani. Você disse que é o aniversário do seu filho hoje. Ela baixou os olhos com culpa. Sim, 12 anos. Nem cheguei a comprar um bolo, todo o dinheiro foi para o presente. Que absurdo! O senhor fingiu indignação, batendo as mãos. 12 anos. Esse é o primeiro aniversário sério de um químico. Marquinho, vamos lavar as mãos. Vamos fazer o melhor bolo da sua vida de acordo com minha receita secreta exclusiva. O filho olhou para o professor com entusiasmo e correu para o banheiro. Arnaldo, não precisa. Já é tarde, começou Dani. Nada de contrariar o orientador acadêmico. Ele piscou para ela. Em seguida, tirou do armário antigo 2 pacotes de biscoito, uma lata de doce de leite, um pedaço de manteiga e um punhado de nozes. Quando Marquinho voltou, sobre a mesa, o trabalho já fervia. Olha com atenção, colega. O professor entregou a Marquinho um pilão com ar sério. Este é o processo de homogeneização. Sua tarefa é triturar as nozes até obter uma fração grossa. Entendeu? Entendi. Marquinho começou com entusiasmo a triturar as nozes. E nós, Dani, vamos cuidar da solução aglutinante. A manteiga deve estar mole. Misturamos com o doce de leite. Arnaldo manejava a colher com destreza numa tigela funda. Marquinho, isso é quase como criar uma matriz polimérica. Certo. Agora pegamos os biscoitos. Eles serão nossa estrutura. Mergulhamos cada biscoito no leite morno por apenas 1 segundo, para não comprometer a integridade estrutural, e empilhamos em camadas. Dani observava seu filho sério.
que durante toda a noite tinha se segurado para não chorar de medo, agora rir feliz enquanto empilhava os biscoitos e os cobria generosamente com o creme doce. E agora o toque final. Arnaldo polvilhou o bolo pronto com as nozes trituradas e chocolate ralado. Deixamos na geladeira para a cristalização da substância aglutinante, mas cortamos um pedaço agora mesmo, a título de experimento científico. Eles tomaram chá com aquele bolo incrivelmente simples, mas o mais gostoso do mundo. E Dani sentiu que o nó de gelo dentro dela começava a derreter lentamente. Marquinho, ouvi por acaso que te deram um kit de química. O professor apertou os olhos com malícia. Sim, de verdade. O menino assentia com orgulho em direção à caixa. Ótimo. Mas saiba que tenho algo um pouco mais sério. Vem, vou te mostrar. Arnaldo os levou até uma varanda envidraçada e aquecida. Dani ficou boquiaberta. Tudo havia sido convertido em um laboratório em miniatura, mas completamente real. Exaustor, suportes com tubos de ensaio, centrífuga, balança eletrônica de precisão. Que incrível! Marquinho murmurou reverente, olhando para os frascos de vidro. É seu? O meu amigo. Depois que saí da universidade, não consegui abandonar a ciência. Então estudo no meu tempo livre extratos de plantas. Se quiserem, fiquem aqui enquanto precisarem, e todo este laboratório está à sua disposição. Pode ser meu laboratorista. Topa? Topo. Marquinho se jogou no pescoço do professor e Arnaldo, emocionado, acariciou a cabeça do menino. Enquanto eles conversavam sobre reagentes, Dani foi ao corredor, tirou o celular e tentou ligar para Rafael. Os toques não iam, o assinante estava indisponível. A manhã começou cedo. Ela deixou o filho dormindo sob os cuidados do professor, pôs um bilhete na mesa e preparou o café com carinho. Era preciso ir trabalhar. O setor cirúrgico não tolerava atrasos. Ela entrou na sala dos médicos, amarrando o jaleco enquanto caminhava. Almeida, finalmente. A voz do chefe de setor a fez sobressaltar. O médico estava de pé junto à janela, mexendo irritado no prontuário de um paciente. Dr. Geraldo, mas estou no horário. O turno acabou de começar. Dani se aproximou da mesa. Em qual sala cirúrgica estou hoje como auxiliar? Não, Almeida, você hoje não é da minha alçada. O chefe suspirou pesadamente, sem olhar para ela. Você está indo para a neurocirurgia. Dani parou. Mas eu nunca trabalhei lá, sou enfermeira da cirurgia geral. Lá tem toda uma especificidade, microinstrumentos. Vou comprometer os médicos. Isso não é para discussão, rebateu Geraldo elevando a voz. É uma instrução direta do diretor clínico, Dr. Evandro. Mas por que eu? De onde eu sei? Ele se exasperou. Vai para a sala 4. Lá está esperando Rodrigo Nogueira, um cirurgião novo, chegou recentemente. E olha só, não me envergonhe o setor. Dani cerrou os dentes. Ficar sem trabalho agora, quando ela e Marquinho viviam da generosidade do velho professor, era equivalente a se perder. Certo, vou fazer tudo. Ela apressou o passo pelos corredores frios do hospital, sentindo o pânico crescer por dentro. Neurocirurgia, médico novo. Ela ia conseguir. Na sala de pré-operatório, junto à pia, ensaboando cuidadosamente as mãos até o cotovelo, estava um homem alto e de ombros largos com um uniforme cirúrgico. Debaixo do gorro escapavam mechas escuras. Bom dia. Dani parou tímida na entrada. Sou Daniela, enfermeira de sala cirúrgica. Me mandaram aqui. O homem se virou. Ele tinha olhos castanhos, espantosamente tranquilos e penetrantes, e traços faciais marcantes e decididos. Bom dia, Daniela. Sou Rodrigo Nogueira. Espero que a gente se entenda. Para ser honesta, nunca assisti uma cirurgia de coluna, admitiu Dani, se aproximando da pia ao lado. Mas, em geral, aprendo rápido. Isso é o mais importante. Rodrigo sorriu levemente. Como está o paciente? Você leu o prontuário? Sim, acabei de pegar. Dani percorreu rapidamente as linhas com os olhos. Figueiredo Fernando Oliveira, 38 anos. Fratura compressiva na região lombar, risco de lesão na medula espinhal, deu entrada de urgência vindo do hipódromo.
queda do cavalo durante as corridas. Rodrigo franziu a testa, secando as mãos na toalha estéril. Tudo certo, mas há um detalhe. O paciente está consciente, apesar dos analgésicos. Vamos ao quarto de terapia intensiva. Preciso examiná-lo antes da anestesia. No quarto estava deitado um homem pálido e abatido. Apesar da dor, seus olhos brilhavam febrilmente. Doutor, Fernando rosnava quando Rodrigo e Dani se aproximaram da cama. Eu não vou andar, né? Vai sim, Fernando. Vou reconstruir sua coluna, prometo. Rodrigo se inclinou sobre ele. Mas preciso saber exatamente como você caiu. O cavalo se assustou, tropeçou. Não. Fernando fez uma careta de dor. Trovão é um garanhão perfeito. Eu o domei 100 vezes. Não foi acidente. Eu participava de uma corrida por uma grande aposta. Com quem? Dani perguntou baixinho, ajeitando o soro. Com Sérgio Valério Silveira. O paciente expirou. Sérgio Valério Silveira comprou o nosso hipódromo recentemente. Organizou corridas fechadas para o seu pessoal. Eu apostei tudo, meu negócio. Eu tinha que chegar em primeiro, mas na última volta... Fernando tossiu. Dani ficou imóvel. Aquele nome soou no quarto como um tiro, e o mundo ao redor, por um segundo, se estreitou até se transformar num zumbido em seus ouvidos. Ele, de novo. E o que aconteceu na última volta? Rodrigo olhava atentamente para o paciente. Fiquei com a cabeça girando, sussurrou Fernando, como se houvesse névoa diante dos olhos. Os músculos cederam, simplesmente caí da cela. Mas sou um cavaleiro profissional, isso não acontece comigo. Rodrigo se endireitou bruscamente. Seu olhar ficou de aço. Dani, tire uma amostra de sangue ampliada do paciente com urgência. Você acha que é envenenamento? Ela sussurrou. Não descarto que alguém não quisesse que nosso paciente ganhasse as corridas. Rodrigo assentiu. Vamos, depois te espero na sala cirúrgica. A operação durou 6 horas. Dani trabalhou como uma máquina. Os nervos esticados como cordas, um movimento errado, e Fernando ficaria inválido. Mas Rodrigo operava com virtuosismo. As mãos se moviam com precisão, segurança, sem a menor precipitação. Dani passava os instrumentos segundo a segundo, como se lesse seus pensamentos. E entre eles surgiu aquela rara compreensão profissional que os cirurgiões chamam de respiração única. Rodrigo às vezes lhe lançava olhares aprovadores por cima da máscara. Muito bem, Dani. Para a primeira vez em neurocirurgia, excelente. Fechando, disse Rodrigo por fim, cansado, recuando da mesa. Quando eles saíram para a sala dos médicos, Daniela caiu exausta numa cadeira. As pernas zumbiam, as costas doíam. Ele encheu 2 copos d'água e lhe estendeu um. Ele vai andar. A medula não foi atingida. Você salvou ele, Rodrigo. Só Rodrigo quando estamos fora da sala cirúrgica. Ele sorriu com calor. E de onde você é? Seu sotaque é um pouco diferente daqui, mais cantado. Sou do interior, a 500 quilômetros daqui. Dani bebeu um gole de água fresca, sentindo a tensão ceder um pouco. Vim estudar na capital há muitos anos e fiquei. E você? Sou daqui, respondeu o médico simplesmente. Sou órfão. Também tive que me virar sozinho. Estudava de madrugada. Trabalhava durante o dia como auxiliar, depois como técnico de enfermagem. Sei o que é não ter ninguém para se apoiar. Dani levantou os olhos para ele. Em seu olhar havia tanta sinceridade e compreensão que ela quis de repente contar tudo. Sobre a traição do marido, a perda do apartamento e a noite sob o frio. Mas ficou em silêncio. Rodrigo, como aconteceu que me transferiram para você? Geraldo disse que foi ordem do diretor clínico, mas é estranho. Não sou enfermeira desta área. O rosto do médico de repente ficou sério. Ele afastou o copo vazio. Eu mesmo estranhei quando vi a ordem de sua designação permanente ao meu setor. O diretor clínico disse que foi a pedido do patrocinador do hospital, Sérgio Valério Silveira. Dani ficou pálida. Ele foi falar com a direção? Você o conhece? Se por acaso precisar de ajuda, pode dizer. Rodrigo se inclinou para a frente e sua voz ficou preocupada. Está tudo bem. Só um conhecido antigo. Preciso ir.
Em seus olhos havia uma centelha de pesar. Entendi. Ele se virou e foi pelo corredor. Dani o acompanhou com o olhar, sentindo uma pontada de culpa. Era como se tivesse magoado uma pessoa boa, mas ela não tinha forças para novas emoções. O caminho até o apartamento do professor levou quase 1 hora. Quando Dani abriu a porta com a chave, sentiu imediatamente a tensão que pairava no ar. A luz no corredor não estava acesa. Da varanda, não vinha o som de tubos de ensaio tilintando. «Arnaldo, Marquinho!» chamou ela em voz alta, tirando a jaqueta. A porta da cozinha se entreabriu. Na soleira estava o professor, segurando na mão uma frigideira de ferro pesada. Atrás dele aparecia a cabeça do filho. «Dani, graças a Deus!» O senhor baixou sua arma improvisada. «Entre rápido e dê 2 giros na fechadura.» «O que aconteceu?» Ela correu até eles. «Por que estão no escuro?» «Vieram aqui», disse Marquinho com seriedade, saindo de trás do professor. Ele não parecia assustado, mas sim extremamente concentrado. 2 caras de jaquetas pretas. Bateram tanto que quase arrombaram a porta. A voz de Arnaldo tremia de raiva reprimida. Exigiram que eu abrisse, disseram que eram de Sérgio Valério Silveira e que vieram buscar Marquinho. As pernas de Dani cederam. Ela foi sentar num puff no corredor. Sérgio Valério Silveira. Ele sabe onde estamos. Para que quer meu filho? Não abri, disse o professor com orgulho. Gritei para eles através da porta que chamaria a polícia e a imprensa. Disse que tenho câmeras por todo o apartamento. Eles hesitaram e foram embora, mas disseram que voltariam. O medo apertou seu coração como um torno. Sérgio Valério Silveira a transferiu para a neurocirurgia para tê-la sob controle. E depois mandou capangas buscar seu filho. Para quê? Arnaldo, posso usar seu telefone? Meu número está bloqueado para Rafael, mas preciso ligar para ele. O professor lhe estendeu seu velho aparelho, e Dani discou de memória o número do marido. Os toques foram longos. Ela já ia desligar quando de repente houve um clique na outra ponta. Sim, estou ouvindo, disse a voz de Rafael preguiçosamente. Rafael, ela gritou, sou eu, não desligue. Houve uma pausa de 1 segundo. Em seguida o ex-marido sorriu. Ora, achou o jeito de ligar de um número desconhecido. O que quer? Você é um monstro. As lágrimas jorraram dos seus olhos. Como pôde nos deixar sem casa? Carol disse que te pagaram os pais de Sérgio Valério Silveira, que te pagaram desde o começo. Isso é verdade? Carol foi falar demais, parece, respondeu Rafael com indiferença. Mas é verdade. Você acha que por minha própria vontade eu morava com você naquele cubículo miserável e aguentava seus plantões noturnos? Não. Me pagavam bem para mantê-la longe da família Silveira. Mas por que agora? Porque Sérgio Valério Silveira entrou na herança. Os Silveira pais se aposentaram, mas ele tem seus próprios planos para você. Ele, sabe, guarda muito rancor. Comprou metodicamente minhas dívidas e me encurralou. Disse que ou eu ia para a cadeia por fraude, ou transferia nosso apartamento para o pessoal dele e sumia. Bem, escolhi a liberdade, então nada de pessoal. Você jogou na rua o próprio filho. Ah, aí está o mais interessante. Na voz de Rafael soaram notas escarnecedoras. Sabe, Dani, não fui embora de mãos vazias. Lembra do seu escondidinho embaixo do rodapé do quarto, onde você guardava suas anotações? Ela ficou branca como um lençol. O que você fez? Abri antes de ir embora, peguei todas as anotações e vendi para a corporação farmacêutica de Sérgio Valério Silveira, por uma indenização muito boa. Então pode se despedir do seu prêmio científico. Dani se sufocou de indignação. Seu trabalho, a obra de toda a sua juventude. E para que Sérgio Valério Silveira quer Marquinho? Porque seus homens vieram buscar meu filho hoje. Do outro lado da linha instalou-se um silêncio sinistro. Em seguida, Rafael tossiu baixinho. Buscar o filho. Dani, como você é ingênua. Você estudou matemática na escola, lembra as datas? Do que está falando? Marquinho não é meu filho. As palavras de Rafael caíram como pedras pesadas, abrindo uma brecha em sua realidade. Dani se agarrou à beira da mesa para não cair.
O que você está dizendo? Eu nunca te traí. E não precisava, riu Rafael. Lembra aquele mês em que você rompeu com Sérgio Valério Silveira e passou uma noite comigo em agradecimento? Não, isso é mentira. Dani balançou a cabeça. É verdade. Sérgio Valério Silveira desconfiava, mas recentemente resolveu verificar. Subornei o professor de educação física da escola para conseguir fios de cabelo do marquinho do pente no vestiário. Teste de DNA secreto. 91,9. Sérgio Valério Silveira é o pai. O telefone quase escorregou de suas mãos. Meu filho é de Sérgio Valério Silveira? Sim. E agora, sendo você uma mãe solteira desabrigada sem perspectivas, qualquer juiz vai dar razão ao pai biológico influente. Sérgio Valério Silveira tem um império farmacêutico, um hipódromo, os melhores advogados da cidade. E você? O que tem? Ouviram-se bipes. A ligação caiu. Dani baixou o telefone lentamente. Na cozinha havia silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Ela olhou para o filho, examinou seus traços marcantes, o arqueamento teimoso das sobrancelhas e os olhos castanhos e frios. Como ela não tinha notado essa semelhança antes? Ela se jogou em direção ao filho e, caindo de joelhos, o abraçou como se tentasse escondê-lo do mundo inteiro. Você é só meu. Não vou te entregar para ninguém. Dani. Arnaldo colocou gentilmente a mão no ombro dela. Vá dormir. Amanhã é outro dia. Você precisa de forças. No dia seguinte, o setor cirúrgico fervilhava como uma colmeia perturbada. Dani se trocou e foi imediatamente ao posto. Mal havia checado as prescrições quando viu Rodrigo se aproximar. Bom dia, tenho novidades para você. Bom dia, o que aconteceu? Daniela olhou para ele com esperança. Chegaram os resultados das análises de Fernando do laboratório independente. Lembra que coletamos o sangue antes da operação? Sim, claro. E então? Rodrigo olhou ao redor e baixou a voz. Foi detectada em seu sangue uma toxina de ação prolongada. Foi exatamente ela que causou a tontura intensa e a perda de coordenação. Fernando não caiu do cavalo por acidente. Dani engasgou, pressionando as mãos contra o peito. Então, Fernando estava competindo com Sérgio Valério Silveira. Se entregar esses documentos para a polícia, é o fim de Sérgio Valério Silveira. Entendido. Vou agora mesmo ao diretor clínico com as cópias. Mas Rodrigo não conseguiu chegar ao gabinete necessário. No meio do turno, pelo sistema de som soou a voz seca da secretária. Dr. Rodrigo Nogueira, compareça com urgência ao gabinete do diretor clínico. Eles se entreolharam e o cirurgião foi silenciosamente pelo corredor. No gabinete de Evandro, o ar estava pesado. O chefe, um homem compungido de rosto vermelho, nervosamente folheava alguns papéis. O senhor me chamou, doutor Evandro? Perguntou Rodrigo. Chamei? Entre. O diretor não olhou nos seus olhos. Tenho uma determinação do Ministério da Saúde para o senhor. Está sendo transferido. Para onde? Perguntou o cirurgião. Para o interior, hospital municipal de um pequeno município. Falta grave de pessoal. A ordem foi assinada com data de hoje. Está brincando? Rodrigo apoiou as mãos na mesa. Sou neurocirurgião de referência. Tenho pacientes graves em pós-operatório. O próprio Fernando, por exemplo. Fernando vai passar para outro médico. Evandro falou com firmeza. Não vou ao interior nenhum, Rodrigo afirmou com decisão. Me recuso à transferência. Nesse caso, escreva o pedido de demissão. O diretor jogou sobre a mesa uma folha em branco e uma caneta. Você está demitido. Agora mesmo faça as malas e libere o espaço. Por alguns segundos, Rodrigo ficou olhando em silêncio para o chefe corado. Depois sorriu, pegou a caneta e escreveu o pedido com letras grandes. Vocês vão se arrepender disso. Estão protegendo um criminoso. Quando ele saiu para o corredor, Dani, sabendo do ocorrido em poucas palavras, correu para o quarto de Fernando. O empresário já tinha melhorado um pouco, embora estivesse preso à cama. Fernando, ela se aproximou da cama, baixando a voz. Aconteceu algo terrível. Rodrigo Nogueira foi demitido há pouco. O quê?
Como demitido? Ele me salvou a vida. O empresário fez uma careta de dor. Fernando, ouça. Ela se inclinou mais perto. As análises que Rodrigo coletou mostraram que você foi envenenado. E foi Sérgio Valério Silveira quem fez isso, para ganhar as corridas. Fernando ficou pálido. Eu já desconfiava. Sabia que aquele sujeito jogava sujo. Quase fiquei inválido por causa dele. Nesse momento, o celular no bolso dela tocou. Na tela, aparecia o número de Arnaldo. Sim, ela atendeu, tentando aquietar a respiração. Daniela. A voz dele falhava. Danizinha, é uma catástrofe. O que aconteceu? Fui acompanhar Marquinho até a escola. Faltava pouco para chegar e aí um carro preto parou no cruzamento. Saltaram 2 homens, pegaram seu filho e o enfiaram no carro. As pernas de Dani cederam. O mundo ao redor escureceu. Como assim? Ele nem teve tempo de gritar, foram embora. As placas estavam sujas de lama. Estou indo, vou encontrá-lo. Dani desligou mal, conseguindo respirar de horror. Ela correu para o posto. Geraldo vinha ao encontro dela. Almeida, para onde você vai? Você tem sala de curativos. Mas Dani não respondeu e, arrancando o gorro médico enquanto corria, se precipitou para o elevador. As portas já estavam se fechando quando uma mão forte as deteve e as abriu. Era Rodrigo. Vou com você. Me desculpe, mas ouvi parte da conversa. O seu alto-falante está muito alto. Não, Rodrigo. Não precisa, não se envolva. Isso é perigoso. Você já perdeu o emprego por nossa causa. Dani chorava, afastando as mãos dele. Pare de histeria. Ele a pegou pelos ombros e a sacudiu. Não vou te deixar sozinha, vou ficar ao seu lado. Para onde vamos? Dani soluçou, olhando em seus olhos cheios de determinação. Para o hipódromo de Sérgio Valério Silveira. Ele deve estar lá. O táxi freou com um guincho diante dos portões do hipódromo particular. Dani saltou do carro. Rodrigo correu atrás dela. A segurança na entrada tentou bloqueá-los, mas o médico, com sua compleição imponente, simplesmente empurrou um dos seguranças de lado, abrindo caminho para Dani. Eles chegaram até as principais arquibancadas. Na sacada VIP, reclinado numa poltrona com um charuto entre os dentes, estava o próprio Sérgio Valério Silveira. Em 13 anos ele havia mudado muito. Do antigo vigor juvenil não havia sobrado nenhum vestígio. Tinha engordado. O rosto havia murchado. Nos olhos havia uma expressão de crueldade pesada e gelada. Sérgio! O grito de Dani ecoou pelo campo vazio. Sérgio Valério Silveira virou o olhar lentamente. Nos seus lábios apareceu um sorriso preguiçoso. Ele fez um sinal para seus seguranças deixarem ela passar para a sacada. Dani, que encontro! O empresário soltou um anel de fumaça. E você, vejo, continua bonita, só parece desgastada. A vida com um fracassado não fez bem? Onde está meu filho? Onde está Marquinho? Monstro! Meu filho, Sérgio Valério Silveira arqueou uma sobrancelha. Você quis dizer nosso filho. Ele não é seu. Você não tem nenhum direito sobre ele. Me devolva agora mesmo. Dani, Sérgio Valério Silveira estaloou a língua. Aprenda a perder. Seu precioso Rafael te vendeu com tudo que tem, e meu filho vai viver comigo no luxo que você nunca pôde oferecer a ele. Você não vai mais ver seu filho. Acostume-se com essa ideia. Seus olhos escureceram de fúria. Dani se jogou sobre Sérgio Valério Silveira, mirando as unhas no rosto dele. Me devolva meu filho! Mas ela nem chegou a tocá-lo. 2 seguranças corpulentos a interceptaram no ar, torcendo os braços dolorosamente para trás. Rodrigo tentou intervir, mas foi imobilizado por mais 3. Tirem ela daqui. Sérgio Valério Silveira jogou com desdém. E nem pense em ir à polícia. Meus advogados vão te despedaçar. O tribunal vai deixar a criança comigo. Vai se arrepender? Vou te colocar na cadeia por difamação. Fora daqui! Eles foram arrastados para fora dos portões e jogados no chão. Dani caiu de joelhos, arranhando o asfalto com as mãos. Rodrigo se aproximou e a abraçou com força, pressionando a cabeça dela contra o peito. Calma, Dani, calma. Vamos buscá-lo de volta. Eu juro. Ele a ajudou a se levantar e a levou com cuidado até o ponto de ônibus.
No apartamento de Arnaldo reinava a tensão. O professor percorria a cozinha a passos largos, enquanto Daniela ficava sentada, olhando para a parede vazia. Precisamos ir à polícia. Rodrigo andava de um lado para o outro. É sequestro. Não há provas, Dani jogou amargamente. Ele tem razão. No papel ele é o pai. Vai dizer que simplesmente levou o filho para visitar. E daí? Capitular? Rodrigo ficou pálido. Deixar esse canalha destruir sua vida? De repente Arnaldo parou. Seus olhos brilharam estranhamente. Espera, a polícia não vai nos ajudar. Dani tem razão. Sérgio Valério Silveira precisa ser combatido com suas próprias armas, de forma que nenhum advogado consiga livrá-lo. E como você imagina isso? Quis saber Rodrigo. 3 anos atrás, o senhor baixou a voz como se temesse ser escutado. Eu conduzia pesquisas independentes, experimentando com alcaloides de origem vegetal, e por acaso sintetizei uma substância, digamos assim, algo como um soro da verdade. Dani ergueu para ele um olhar incompreensível. Soro da verdade? Mas isso só existe no cinema. No cinema existem espiões, mas a química é uma ciência exata. O professor ergueu o dedo com orgulho. Minha substância é absolutamente inofensiva para o ser humano, não deixa rastros no sangue, mas age sobre os centros da fala e o córtex pré-frontal do cérebro. A pessoa perde o controle sobre as reações inibitórias e se torna incrivelmente falante. E mais, diz apenas o que pensa. Você quer dizer, Rodrigo se aproximou, se dermos esse soro a Sérgio Valério Silveira? Sim, isso mesmo, desenvolveu o professor. Genial. Rodrigo até bateu as palmas. Mas como fazer isso? Como chegar perto dele? Tem segurança a cada passo. Ele não vai aceitar nem um copo d'água das nossas mãos. Dani cobriu o rosto com as mãos. É impossível. A gente não consegue chegar até ele. Passaram-se 2 longos dias de angústia. Dani não dormia, não comia, se assustava com cada chamada. No 3º dia chegou ao celular dela uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. Marquinho estava sentado num pônei dentro de um picadeiro coberto do hipódromo. Ao lado estava Sérgio Valério Silveira, com um sorriso escarnecedor. A legenda dizia: meu filho é feliz com o pai. Esqueça-o. Mas Dani, ampliando a foto com as mãos trêmulas, olhou para os olhos do filho. Ele estava sentado encurvado, olhando para o chão, e claramente não estava nada feliz. À tarde, Daniela foi para o pátio. Arnaldo havia insistido que ela fosse respirar um pouco de ar fresco. Ela andava sem destino, quando de trás de uma esquina, uma figura familiar curvada se lançou em sua direção. Dani, para! Ela se virou e recuou. Era Rafael. O casaco amassado. Sob o olho havia um roxo amarelado e velho. O que você quer? Vieste para dar o golpe final. Dani, me perdoa. O ex-marido parecia lamentável. Que idiota eu sou. Tira a mão. Dani recuou. O que houve? O dinheiro de Sérgio Valério Silveira acabou. Carol me mandou embora, e ela está grávida não de mim, mas de algum instrutor de academia. Perdi tudo. Dani, vamos começar tudo de novo. Ela olhou para esse homem miserável com quem havia vivido tantos anos, e não sentiu nada além de vazio. Rafael, acabou. Não guardo rancor de você. Você se puniu sozinho. Vá embora. Dani, espera. Ele foi mexer no bolso interno do casaco apressadamente. Aguarda. Sei que Sérgio Valério Silveira levou o filho. E posso ajudar com uma coisa. Tenho convites. Que convites? Amanhã Sérgio Valério Silveira organiza um baile de máscaras privado num restaurante sofisticado da cidade. Celebram a entrada na herança e alguns novos patentes. Me deram esses ingressos ainda no mês passado, como membro da comitiva. Toma. Eles não servem mais para nada, mas a segurança deixa entrar apenas com eles. Dani olhou para os 2 cartões dourados e espessos em suas mãos trêmulas, e o coração começou a bater mais forte. Dá cá. Ela arrancou os ingressos. Mas não quero mais te ver. No dia seguinte, o apartamento do professor virou um quartel-general.
Rodrigo trouxe de uma locadora 2 trajes elegantes, um vestido preto longo para ela e um smoking para si. Sobre a mesa havia 2 lindas meias máscaras, uma gata preta e um lobo prateado. Aqui está. Arnaldo colocou solenemente sobre a mesa um pequeno frasco de vidro com líquido transparente. 5 gotas, não mais. O efeito começa em 10 a 15 minutos e dura cerca de 1 hora. Você consegue, Dani? Sim. Pelo meu filho, estou pronta para tudo. Ela, decidida, fechou o fecho do vestido e colocou a máscara. Rodrigo, você está pronto? Sempre pronto. Celular carregado, câmera funcionando. Ele ajeitou a gravata borboleta e apertou a mão dela encorajadoramente. A gente vai tirá-lo de lá. O restaurante reluzia de luzes. Na entrada havia uma multidão de jornalistas. Ao lado estavam estacionados carros importados caros. A segurança na entrada mal deu uma olhada nos ingressos dourados. Dani e Rodrigo passaram sem obstáculos para o enorme salão ricamente decorado. Entre as centenas de convidados com plumas e veludo, encontrar Sérgio Valério Silveira não foi difícil. Ele estava bem no centro, rodeado por um séquito de aduladores, com uma taça de champanhe na mão. Não havia máscara nele. Ele se considerava acima de todas essas convenções. Vou distrair a segurança da coluna. Rodrigo sussurrou em seu ouvido. Haja. Dani pegou da bandeja de um garçom que passava uma taça com exatamente o mesmo champanhe e, apertando o frasco na palma da mão, deslizou graciosamente pela multidão, se aproximando de Sérgio Valério Silveira por trás. Num determinado momento, um dos convidados riu em voz alta, e Sérgio Valério Silveira se virou em sua direção, afastando levemente o braço com a taça. Bastou 1 segundo. Dani habilmente pingou do frasco na taça dele e o tocou casualmente pelo ombro. Oh, desculpe, ela gorjeou com uma voz alta disfarçada. Sérgio Valério Silveira avaliou a figura no vestido preto e máscara de gata com um olhar apreciativo. Não tem problema, curta a festa. Ele levou a taça aos lábios e bebeu quase metade. Dani recuou para a sombra. Depois encontrou Rodrigo com o olhar, e eles ficaram parados em espera. Passaram-se 10 minutos, 15. Sérgio Valério Silveira continuava rindo, brindando com os convidados, e parecia absolutamente normal. Não funcionou, sussurrou Daniela em desespero, agarrando a manga de Rodrigo. Arnaldo se enganou. Esperamos. Cada pessoa tem um metabolismo diferente, sussurrou Rodrigo, sem tirar os olhos do empresário. E naquele exato segundo, Sérgio Valério Silveira de repente calou no meio de uma frase. Ele cambaleou, esfregou a testa, como se estivesse ficando com calor. Seus olhos brilharam estranhamente, e no rosto apareceu um sorriso largo e antinatural. Ele se afastou dos interlocutores e caminhou com passos decididos em direção ao palco onde tocava a banda, e arrancou sem cerimônias o microfone da cantora. A música parou. O salão parou desconcertado. Rodrigo levantou o telefone, ligando a gravação. Tinha um momento de atenção. A voz de Sérgio Valério Silveira ecoou pelo salão. Ele falava em voz alta, com alegria, com um entusiasmo estranho. Quero propor um brinde a mim mesmo porque sou um gênio. Vocês acham que simplesmente herdei o império do meu pai? Não. Construí meu sucesso sozinho sobre ossos. A multidão se agitou. Os seguranças de Sérgio Valério Silveira se moveram em direção ao palco, mas ele fez um sinal autoritário com a mão. Atrás, deixem eu falar. Ele riu. E se vocês vissem as caras dos meus concorrentes? Tomemos o Fernando Oliveira, por exemplo. Achava que ia me passar nas corridas, mas eu simplesmente mandei misturar algo na bebida dele. Meu pessoal fez tudo direitinho. Ele caiu do cavalo como um saco de areia, e eu levei o dinheiro dele e o hipódromo, e não me aconteceu nada. O salão ofegou. Os jornalistas da entrada já estavam com as câmeras ligadas. Dani apertou a mão de Rodrigo tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. E minha nova pomada regenerativa, acham que foram meus cientistas que a desenvolveram? Sérgio Valério Silveira sorriu, balançando nos calcanhares. Roubei essa fórmula de minha ex-noiva, a Danizinha Almeida.
Contratei o marido dela para destruir a vida dela. E depois o forcei a roubar os cadernos. Rodrigo, chama a polícia logo, sussurrou Daniela. Já chamei. Ele acenou com a cabeça. A caminho. E o mais saboroso, senhoras e senhores. Sérgio Valério Silveira ergueu os braços em gesto de vitória. A saliva voava de seus lábios. Tomei o filho dela. Meu pessoal simplesmente enfiou ele num carro no meio da rua. Eu sou o dono desta cidade. O uivo das sirenes da polícia cortou o silêncio da rua. Homens fardados irromperam no salão. Todos fiquem onde estão. Silveira Sérgio Valério, você está detido. A segurança nem tentou interferir, entendendo que depois de tais confissões, o chefe já estava sem saída. Nas mãos de Sérgio Valério Silveira, que ainda sorria feliz sob o efeito do soro, fecharam-se as algemas. Onde está a criança? Dani, arrancando a máscara, correu para o investigador. Meu filho, salvem-no. Uma hora depois, um carro da polícia trouxe Daniela e Rodrigo ao hipódromo. A equipe especial arrombou a sala de descanso no segundo andar, e Dani entrou correndo. No imenso sofá de couro, encolhido abraçando os próprios joelhos, estava Marquinho. Ao ver a mãe, ele não acreditou nos próprios olhos. Mamãe! O garoto soluçou e correu para ela com toda a velocidade. Marquinho, meu amor. Ela caiu no chão, cobrindo de beijos o rosto encharcado de lágrimas dele. Estou aqui. Acabou tudo. Ele nem chegou a entender direito o que tinha acontecido. Esse homem disse que você tinha me abandonado. Não. Ela suspirou fundo. Ele mentiu e vai responder por tudo isso. Rodrigo se aproximou e colocou com cuidado a mão no ombro da criança. E sabe de uma coisa? Sua mãe é a mulher mais corajosa do mundo. Passaram-se 6 meses. O sol da primavera inundava generosamente de luz o amplo gabinete da diretora-geral da nova empresa farmacêutica Almeida Encia. Dani estava sentada à grande mesa, examinando os relatórios. Ela havia mudado completamente. Sua postura transmitia confiança. O elegante terno executivo valorizava a figura. Nos olhos não havia mais medo. A porta se abriu e Arnaldo entrou no gabinete. Danizinha, o primeiro lote da nossa pomada foi enviado para clínicas de referência no país. A patente está funcionando. Somos milionários. Sim, é nossa vitória compartilhada. Dani sorriu calorosamente para o professor. O julgamento de Sérgio Valério Silveira ecoou por toda a região. O vídeo de sua confissão espontânea percorreu a internet. Jornalistas e amigos influentes viraram as costas para o empresário caído naquele mesmo dia. Os investigadores experientes, a partir das dicas do próprio Sérgio Valério Silveira, logo reuniram todas as provas: o professor subornado, as dívidas compradas de Rafael e o frasco com a toxina que derrubou Fernando. Sérgio Valério Silveira recebeu 15 anos de regime fechado. Seu império ruiu. O tribunal oficialmente destituiu-o do poder parental e proibiu-o para sempre de se aproximar de Marquinho. Os diários com as fórmulas foram apreendidos como prova material e depois devolvidos à legítima proprietária. Fernando, totalmente recuperado do trauma na coluna, ganhou na justiça o hipódromo de Sérgio Valério Silveira. Ali passaram a ser realizados eventos hípicos honestos. Mãe! O feliz Marquinho entrou voando no gabinete com uma mochila nova. Na Olimpíada de Química da escola fiquei em primeiro lugar. Meu gênio. Dani abraçou o filho. Naquele momento a porta se abriu novamente. Na soleira estava Rodrigo. Nas mãos segurava um enorme buquê de rosas brancas. Rodrigo! Marquinho correu feliz para ele e lhe deu um aperto de mão. Você hoje está mais cedo? É que consegui sair do trabalho. Quem é chefe de neurocirurgia tem às vezes certas regalias. Rodrigo piscou para ele. Depois da prisão de Sérgio Valério Silveira, Rodrigo foi reintegrado com pedido de desculpas e promovido a chefe do setor. O diretor clínico foi demitido com humilhação por conivência. Rodrigo se aproximou da mesa dela. Dani, reservei as passagens. Que passagens? Ela ergueu as sobrancelhas surpresa. Rodrigo colocou o buquê de lado e tirou do bolso uma caixinha de veludo. Para o mar,
para a nossa lua de mel. Daniela Almeida, você aceita ser minha esposa? Na alegria e na tristeza. Ela ficou sem fôlego. Depois olhou para o filho, que assentia entusiasmado, e para o emocionado Arnaldo. Sim, ela sussurrou, deixando Rodrigo colocar o anel no dedo. Aceito. Ele a beijou feliz, e à frente deles estava o mar, o sol, e uma longa vida na qual não havia mais lugar para a mentira e o medo. E o lar que Dani tinha buscado por tanto tempo finalmente havia sido construído, e desta vez era uma verdadeira fortaleza inabalável. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.